A preocupação do apóstolo Paulo nessa primeira carta aos Coríntios, que ele enviou, para aquela região, os gentios na Grécia, Corinto, é uma preocupação que todos nós devemos ter. Porque às vezes nós acreditamos em uma parte, mantemos a nossa fé, mas acabamos de deixar passar em nossa mente uma outra parte muito importante. Qual é a preocupação do apóstolo Paulo no capítulo 15 da primeira carta aos Coríntios? É com respeito à ressurreição. Estavam crendo, mas logo veio alguns insubordinados, crentes também, no meio dizendo que não havia ressurreição, que isso é uma invenção que o homem fez e que agora as pessoas ficam nessa esperança, que não há ressurreição. E o apóstolo Paulo ainda faz uma outra colocação, que se querem ter a salvação para a vida eterna, deve manter as palavras como recebeu, na pureza, não pode inverter as palavras. Manter as palavras quer dizer, é manter uma fé pura, baseada em uma fonte segura, e que nada pode tirar isso da gente. Olha o que ele diz no versículo 1 e versículo 2 da primeira carta aos Coríntios, capítulo 15. Irmãos, venho lembrar-vos do evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra como eu vos preguei, a menos que tenhais crido em vão. Uma colocação. Crer em vão é aquela pessoa que diz, eu creio em Jesus Cristo, Deus é o meu Senhor, Ele é meu Salvador, mas não mantém a palavra que o Evangelho trouxe. Então, qualquer tipo de prática que ele tem, tudo é válido. Isso é crer em vão. E nos nossos dias hoje, quantas pessoas creram em vão? Porque não dão crédito para praticar as coisas que Jesus ensinou, que os apóstolos ensinaram. Ele diz, antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. E apareceu a Cefas, depois aos 12, depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas, pela graça de Deus, sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles. Todavia, não eu, mas a graça de Deus comigo. O que Paulo faz? Olha, o que eu estou colocando pode manter essas palavras firmes. Eu recebi do Senhor e entreguei para vocês. Provavelmente muito forte na igreja. Já estavam jogando alguma coisa do Evangelho. Por quê? Se não há ressurreição, ele vai mencionar agora qual era o problema. O que é que nós estamos fazendo? Dizendo que nós temos uma fé, que esperamos em Deus. Ele vai dizer, olha, se Jesus não ressuscitou, somos pessoas mais infelizes do que todos. Porque para servir o Senhor, nós falamos não para várias coisas. Qual a finalidade? Qual proveito tem isso? Olha o que ele faz a partir do versículo 11. Portanto, seja eu, seja eles, assim pregamos e assim crestes. Seja eu, Paulo, e seja os outros apóstolos, assim pregamos. A verdade, ela é única. Ela não tem 2, 3 meios. É uma só. É uma verdade só. Eu ou eles. Assim vocês creem, assim pregamos. Ora, se é corrente pregar que Cristo ressuscitou dentre os mortos, como, pois, afirma alguns dentre vós que não há ressurreição de mortos? E se não há ressurreição de mortos, então Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. E somos tidos por falsos testemunhas de Deus, porque temos asseverado contra Deus que ele ressuscitou a Cristo, ao qual ele não ressuscitou. E se é certo que os mortos não ressuscitam,
Porque se os mortos não ressuscitam, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, é vã a vossa fé, e ainda permanecereis nos vossos pecados. E ainda mais, os que dormiram em Cristo pereceram. Aí ele fala no versículo 19, se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida que estamos vivendo, somos os mais infelizes de todos os homens. Porque depositamos a nossa confiança na esperança de um dia sair da sepultura para encontrar com o Senhor nos ares e ir para estar com Ele para sempre. Essa é a esperança. Mas parece que na igreja dos Coríntios já estava alguém tentando reverter a fé que eles receberam pura, a pregação pura, e agora estava alguém tentando dobrar eles. São os falsos, são os hipócritas que não acreditam na mensagem do Senhor. Mas Paulo faz uma coisa interessante. Ele afirma expressamente que Jesus ressuscitou e que ele está trabalhando na esperança que todos cheguem ao pleno conhecimento. Por isso é uma batalha minha e sua, em buscar a palavra pura, santa e verdadeira. Mas para muitas pessoas, nos nossos dias, não tem importância a palavra pura. Na verdade, a palavra pura que o Evangelho trouxe não traz lucros, não traz multidão de pessoas. Por que será que Jesus não voltou até hoje ainda? É porque Deus ainda não completou o número dos seus conservos. Apocalipse capítulo 6, a partir do versículo 9, você vai ver falando sobre isso, que eu ainda não completei o número. Muitos são chamados e poucos são escolhidos. Eu espero estar no meio desses poucos e também exorto a você para que tenha essa mesma esperança. Corrija as deficiências da sua fé para que possa encontrar com o Senhor sem nenhuma deficiência na doutrina dele em sua vida. Isso é para todos nós. Deus não vai salvar de qualquer maneira a pessoa. Ele ama a todos, por isso ele deu o seu único filho. Deus é espírito, ele se fez carne na pessoa do filho, usou Maria, o seu ventre, para que gerasse Jesus, e Jesus é o sacrifício perfeito. Não há como negar isso. Ele derramou o seu sangue, foi pregado em uma cruz para nos resgatar do lamaçal do pecado. Porque a condenação estava destinada a todos os homens, de todas as épocas. Mas Jesus veio para salvar aquele que empenha em buscar a Ele e ficar perto dele. Ora a afirmação que ele faz a partir do versículo 20. Mas de fato Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por meio de um homem, também por meio de um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morreram, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Deus Pai, quando houver destruído todo o principado, como toda potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. O último inimigo a ser destruído é a morte. Então Jesus ainda está trabalhando. O Pai e o Filho ainda estão trabalhando. Jesus tem toda a autoridade no período da nova aliança. Ele fala que o Pai deu toda a autoridade nos céus, na terra. Então ele tem toda a autoridade. E foi ele que deu a palavra do Evangelho. Foi ele que derramou seu sangue. O próprio Deus se fez carne na pessoa do Filho. Por isso, ele vai mencionar que o último inimigo é a morte. A morte que afeta a dor que nós sentimos da perca de um ente querido. Agora, a dor maior seria a morte eterna longe dele. Eu não sei, provavelmente você já perdeu alguém, um ente querido na sua vida, que você lamentou, que você chorou, você derramou as suas lágrimas. Mas com o tempo, vira saudade daquela pessoa.
e você até comenta com outras pessoas sobre os feitos daquela pessoa. Aí acaba até dando risada. Olha, o fulano de tal que eu perdi, seja pai, seja mãe, irmão ou amigo, fazia assim, rapaz. Eu lembro dessa pessoa presente na minha vida pelos seus atos. E até rimos de algumas brincadeiras de alguém que já se foi, né? Algumas coisas que aconteciam. Mas nós podemos observar que o que Jesus está falando é a morte eterna. Essa não há possibilidade de aliviar um só momento. Essa é uma dor para a eternidade. Lembre sempre disso. Infelizmente, na carta aos Coríntios, alguns já estavam deturpando a palavra de Deus, dizendo que não havia ressurreição de mortos. Ele acabou de dizer de fato, Cristo foi a premissa, depois aqueles que são de Cristo vai ressuscitar. E Jesus continua trabalhando, porque o último inimigo a ser destruído é a morte. Versículo 27 do mesmo capítulo 15. Porque todas as coisas sujeitou debaixo dos pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente exclui aquele a quem tudo lhe subordinou, que é Deus que passou para Cristo. Quando, porém, todas as coisas estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele em quem todas as coisas lhe sujeitou, para que Deus seja tudo em todos. Esse é o desejo do apóstolo que escreveu essa primeira carta aos Coríntios. Esse é o desejo de cada pessoa que é sincero no coração, que procura estabelecer na sua vida um padrão com uma fonte segura do Evangelho. Esse é o padrão que devemos seguir. A esperança é baseada no que foi pregado. Por isso ele diz no versículo 1 e 2, Irmãos, venho lembrar-vos do Evangelho que vos anunciei, e que o qual recebestes, e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes as palavras tal como eu vos preguei, a menos que tenhais crido em vão. Ser uma pessoa religiosa, ter uma religião, é muito fácil, mas precisamos ser verdadeiro, baseado nas palavras que foi entregue para mim e para você, que estão contidas no Evangelho, anunciado por todos os apóstolos, por Paulo, por Pedro, por João, e vai embora, por todos. Assim nós vamos ter a garantia e a segurança que vamos estar um dia na eternidade com Deus Pai, Deus Filho e o Espírito Santo. Que Deus nos abençoe e nos guarde e nos ajude a manter a nossa fé pura e verdadeira, baseada em um só propósito, foi na revelação do Evangelho. Seja sempre bem-vindo em nossa página. Se você já é inscrito, agradeço. Seja um mensageiro do Senhor, enviando essa mensagem para aquelas pessoas que você ama, se vai ajudar a pessoa, ou outra mensagem das quais tem em nossa página. Se você só está visitando, escreva em nossa página para que possa receber as notificações cada vez que estamos publicando novas mensagens, para que juntos possamos continuar crescendo hoje e sempre. Que Deus nos abençoe.